君はコスモを感じたことがあるか。Bem-vindos ao Podcast Sensei, o podcast de Cavaleiros do Zodíaco. Hoje é um dia de continuar a nossa saga por Cavaleiros do Zodíaco pela série animada, voltar à série clássica de maneira profunda, como a gente geralmente faz. A gente vai comentar alguns episódios aqui que a gente já assistiu no YouTube e tem no podcast, mas agora, né, a gente vai realmente a fundo nos conceitos, nas cenas, nos detalhes, nas coisas todas relacionadas à série clássica. Tenho aqui comigo hoje nossa rainha, nossa Saorikido, a Nicole. Oi, gente. Nós temos também o mestre ancião, no grande Alan Nicole. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver ouvindo a gente aí, cara. Nós temos o Dócrates. Aí, Brunão. Por que o Dócrates, Xará? Você é gigante. É gigante. Ah, tá ok. Boa noite, gente. E nós temos a Aline, que é a nossa Gist. Ah, tá. Por quê? Uai. Apareceu parecido. Podia ser o Kiki. Cabelo escuro. Aí tu é o que então? Tá ok, então. Eu sou Yoga. É, o Shiryu, então. Eu não sei do Geiger, tá ótimo. Pode ser o Shiryu? Pode ser o Shiryu também, é verdade. Camus, ele é o Shiryu, Camus. então. Não, que o Camus aparece, então eu peguei só personagens que aparecem nesse arco, gente. Vocês vão pegar. Eu sou o Shiryu. Ok, seu Shiryu. Você não quer ser a Gift mesmo? Não. Então é isso. Hoje nós vamos falar do arco Forças Ocultas do Santuário. Assim, gente, não existe separação na série clássica, né, quando ela passou. Os episódios vão passando, né? Hoje em dia na Netflix até eles estão separando em temporadas lá, usando um critério deles, que eu acho até interessante, pra você ver onde termina, onde começa. Não tem nome o arco, mas como não dá pra gente falar de tudo, né, num episódio só porque senão fica gigante, a gente separou primeiro a Guerra Galáctica, depois a gente fez os Cavaleiros de Ouro os Cavaleiros Negros, e agora a gente vai falar das Forças Ocultas do Santuário, que é uma forma que um artigo da Wikipédia definiu, que eu acho que cabe bem, mais ou menos, para esses episódios, chamá-los de Forças Ocultas de fato. Acho engraçado que na Wikipédia japonesa eles chamam de esse arco, né? Justamente, do 16 ao 22, eles chamam de o arco original do anime, eles chamam de a batalha, a disputa pela armadura de ouro. Entendeu? Ah, legal, também é bacana. Bom, uma hora a gente vai decidir aí o que vai acontecer pra eu colocar no título do podcast. Mas basicamente é isso. Mas antes da gente entrar na discussão toda, tem as nossas redes sociais. Quer acompanhar o podcast também nas redes sociais? Então segue a lista. No Facebook estamos com facebook.com/podcast Santiceia. No YouTube basta procurar por canal Santiceia. No Twitter é @podcastcdz. Temos um blog também, que é o podcastsanticeia.blogspot.com.br. simplecast.com/podcast Santiceia. No Spotify basta procurar também por podcast Santiceia. No Discord basta acessar o link nas descrições. E caso você queira mandar cartinha para nós, é só mandar para o e-mail santiceiapodcast.gmail.com. Então é isso, série clássica. Vamos voltar para nossa amada série clássica.
Antes de tudo começar, o Brunão queria fazer um adendo aí, Brunão, sobre o início de Cavaleiro Zodíaco. Gente, sempre me surpreende muito quando você começa a assistir Saint Seiya, que aparece aquela cena inicial com um monte de arranha-céu caindo, parece que tá tudo explodindo, parece que o mundo tá acabando, e abre com um narrador falando de cavaleiros lendários que vão salvar todas as pessoas, seja lá do que estiver acontecendo. E aquela descrição do mundo acabando que tá rolando ali é meio que mais ou menos o que um japonês comum desconfia que tá acontecendo. O anime ali, lançado em 86, e mais ou menos assim naquele período tá começando a se formar aquela bolha especulativa que vai explodir e vai deixar todo mundo sem emprego no Japão. Acho muito louco o Sensei começar com isso. Claro, assim, sendo o anime que é, vão ter deuses competindo. Sensei é uma obra apocalíptica, assim, do começo ao fim, eu não tenho a menor dúvida. Muito curioso, uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast, às vezes falando até muito mal de Sensei por causa disso, porque a gente acha que é uma coisa que deveria aparecer de alguma forma. Nesse começo aqui, aparece que é, digamos assim, a sociedade está acabando e os cavaleiros vão aparecer para salvar. Nesse começo dessa saga que a gente vai começar a comentar aqui, a sociedade faz algumas aparições e depois, de uma maneira proposital, vai ser omitido. Eu acho isso absurdamente curioso de constatar, porque muitos animes da década de 90, muitos animes absurdamente populares da década de 90, vão operar, vão contar a história, fazendo uma omissão proposital da sociedade, da história. Uhum. Então eu fiquei pensando, esses dias, se pelo menos a implicância com o Sensei no que diz respeito à presença na sociedade, se eu não poder ver a ausência da sociedade na história por outros olhos, e realmente pode encarar isso como uma coisa proposital. É o estado de espírito das coisas ali. A sociedade está se desintegrando, ela está desaparecendo. E acho que vem bem aclarado por onde a gente vai começar esse arco, né? Porque é muito interessante como isso vai voltar um pouquinho. Mas antes da gente ir pro arco, fazer alguns esclarecimentos aqui que vão permear a parada toda. Primeiro, número 1, dublagem, né? A gente tem, durante os episódios, e eu vou pontuar em alguns momentos, uma diferença muito significativa entre o que a dublagem colocou e o que o texto original tá dizendo. E isso me veio com muita força porque a Netflix colocou agora a série clássica em japonês com uma legenda assim um pouco mais precisa. E é muito curioso como tem coisas ali diferentes. Então eu vou pontuar algumas que são bem curiosas entre o texto original e a dublagem. Não vou falar mal da dublagem aqui, é só que emocionalmente muito boa, mas é bem imprecisa em alguns momentos. Isso faz muita diferença pra mim, pelo menos. A ordem, tá? A gente vai comentar os episódios, mas a gente não vai comentar exatamente de acordo com o corte do episódio, porque o episódio vai pra lá, vai pra cá, vai pra Sibéria, vai pro Japão. Então o que vai acontecer? Dentro de um episódio eu vou falar de um núcleo da Sibéria, depois o núcleo do Japão e assim por diante, não respeitando muito o corte do episódio, mas a história sendo contada. Notas sobre a transmissão. Esses episódios foram transmitidos no Japão entre o dia 7 de fevereiro até o dia 21 de março de 87, certo? Então são os episódios 16 até o 22. No mangá, né, na Weekly Shonen Jump, enquanto passava esses episódios, estava rolando o confronto entre o Seiya
e o Aioria no Japão e um pouquinho do início da saga das 12 Casas. Em 10 de março de 87, por exemplo, foi lançado o volume 4, né, o compilado do mangá, abordando justamente o roubo da armadura de ouro pelo Ikki. Então, olha como tá próximo. Acabou de terminar a luta contra o Ikki, né, no anime que a gente acabou de ver. O mangá compilado lançou justamente a Batalha do Ikki, e no Shonen Jump, né, na semanal, tava justamente, né, no comecinho das 12 casas. Então não tava tão distante assim uma coisa da outra, né. Anteriormente a esse podcast a gente viu justamente a queda dos Cavaleiros Negros, né? A gente viu o sofrimento do Ikki, a aparição do Dócrates, que roubou com seus lacaios a armadura de ouro. O Ikki morre no final, se sacrificando para matar o Dócrates. E aí o Seiya e seus amigos ficam só com a máscara da armadura de ouro. E vamos começar com o primeiro episódio dessa fase, que é o Ataque à Fundação. Que em japonês a tradução teoricamente seria Gigante, o Ataque Feroz de Dócrates, certo? Que é um episódio dirigido pelo Kozo Morishita e Kazuhito Kikuchi, com o roteiro do amigo do Alan, Takao Koyama, e diretor de animação, o maravilhoso Shingo Araki. Que acho que é bem... faz muito sentido você começar um arco, entre aspas, né? Com o episódio dirigido pela equipe principal. Eu acho que faz muito sentido. A impressão é que fica, né, Xará? Não é? Porque, de fato, o outro arco também vai começar com ele, que é o episódio do Mist. Então parece que eles... Ô, Shingo, vem cá fazer os episódios de abertura. Em algum lugar do mundo tá tendo uma conferência de paz. E essa conferência de paz é totalmente desvirtuada. A cidade inteira é bombardeada. A gente vê uma cena, inclusive, que é muito parecida com aquelas cenas de propaganda da Segunda Guerra Mundial, com aviões, bombardeiros. A gente sabe quais são os países. Não, a gente não sabe, porque na cena tem umas bandeiras ali no fundo que são fictícias. Não consegui identificar nenhuma bandeira. E não sabemos o país, não é mencionado país nenhum. Tem uma... É na Suíça. Na Suíça, cara? Na sede da ONU, né? Talvez, pode ser. Né? Pois é. Mas tem uma cena perturbadora, inclusive, de uma criança que tem até nome no original, que chama Nina, que deixa cair uma boneca e o tanque vem na loucura pra atropelar ela e a mãe dela. Cara, é muito pesado. É horrível. Aí tem essa cena do general, que ele tá vestido de general, depois de que ele assassinou todo mundo na rua, também no salão lá, oval, com todos os, né, sei lá, a galera toda da conferência de paz. Ele se revela como sendo o aliado de Arlis, basicamente, e ele diz que, que aquele país vai entrar em guerra civil e vai dar, sei lá, procedência ao plano do Mestre Arlis. Numa outra cena a gente vê um outro cara, uma turma que salta de um navio e explode um petroleiro e diz ali que a reserva de petróleo daquele país vai se esgotar e o país vai afundar numa guerra civil. Eita, nós! Eu procurei, Bruno, eu não vi nenhuma conferência de paz na década de 80. Na verdade, aparentemente isso não é algo que existe. Acho que teve uma lá, Segunda Guerra Mundial, sei lá, depois. Mas na década ali de 80 não teve nenhuma conferência de paz, realmente uma criação do anime. Mas o que eu acho interessante e louco é: a quem interessa ao mestre fazer isso? Eu nunca entendi isso. Por que ele quer fazer isso? Como isso ajuda a causa dele? Vamos pensar assim, Xará. Você consegue imaginar que o mestre, nesse momento, nessa história, tá de certa forma representando ele a imagem de um ditador? Sim. Então, uma tática muito antiga para você se manter no poder, Maquiavel já dizia isso lá na época do Renascimento, é você apostar no caos como estratégia. O medo, por exemplo, de uma guerra sem fim, por causa de petróleo, como forma de exercer poder sobre as pessoas. Também lá na frente a gente vai ver uma conversa do Mitsumasa Kido com a Saori, né, no planetário, que meio que dá uma pista de que cavaleiros, de um jeito ou de outro, a ordem dos cavaleiros sempre está envolvida em acontecimentos históricos, né? Verdade.
Então, assim, de um jeito ou de outro, né, eles estão por dentro das coisas. Eu lembro, a Nicole pode até me dizer se eu não tô lembrando errado, mas no episódio G, por exemplo, você fica bem claro logo no começo, né, que os Estados Unidos têm um contato com o santuário, né, ou seja, Verdade. é uma ideia que meio que paira, né, que o santuário, mesmo que sendo uma entidade que é oculta do resto da humanidade, pelo menos ela tem algum contato com os grandes líderes e tal, né. E isso assim, ó, eu odeio esse arco, tá? Só pra deixar claro desde já. Eu detesto, é o pior de todos. Que? Mas isso é uma coisa interessante. Entendi. Porque, tipo, dá a entender que o mundo não é uma coisa à parte dos cavaleiros, entende? Tipo, o santuário não é uma coisa solta no universo. Ele tá dentro de um mundo que respeita certas regras, as pessoas seguem uma questão de diplomacia política e etc. Então, assim, essa abertura desse primeiro episódio é bem legal pra mim, por exemplo. Eu queria fazer só um adendo a uma coisa, uma questão. Não nesse assunto específico, mas voltando um pouquinho no que tu falou, com relação à diferença da dublagem e tal, né? Que a gente já abre... Nós estamos comentando aqui o podcast, você mesmo tá falando, por exemplo, com o nome do mestre se chama Arles, né? E a dublagem mais recente, muitas das versões ocidentais e tal, muita gente usa Ares, né? Sim. E é uma questão que o próprio Koyama, né, o roteirista de Saint Seiya, durante muitos anos foi uma questão. Assim, a dublagem da Gota Mágica no Brasil chamava de Arles, né? E depois o pessoal pegou e disse, mas isso aqui é uma forma de escrever o nome do Deus da Guerra, Ares, né? Que de repente o nome Ares, Deus da Guerra, ele pode ser escrito de formas diferentes lá no Japão também, né? Mas nunca ficou claro, né, o porquê que era assim e porquê que não era assado. Depois, até o VHS de Saint Seiya, os VHS japoneses oficiais e tal, tem um deles que eu acho bem curioso, que ele traz uma versão em inglês, dublada, creio que lá pelo Japão mesmo, de um episódio de Saint Seiya, né, uma dublagem inédita em inglês, entendeu? De um episódio lá na frente. Feito pelo japonês. Pois é, então assim, e nessa dublagem, né, e nessa versão em inglês, eles chamam o mestre do santuário de Arles também. Então assim, ninguém nunca entendeu por que seria. Muito tempo depois, é que o Koyama veio confirmar, inclusive pra mim, quando eu tava lá no Japão, conversei com ele, e o Arles vem de uma... Ele gosta de mexer com as palavras, né, ele gosta de brincar com as palavras, né. Então ele pegou a palavra Aristóteles e mexeu ela, tirou umas letrinhas e ficou Arles, né? Arles. Bom. Então daí vem o nome do mestre. Só que isso é uma coisa que não fica explícito pra todo mundo. Tirando essas conversas que ele teve com alguns fãs e disse isso, né? Não é uma coisa que não ficou claro pra mim se dentro do staff se sabia que o nome era Arles por causa disso, entendeu? Então assim, ficou com o meu duplo sentido. Então vocês vão ouvir muita gente falar Arles aqui, mas é comum também, não acho que não é inválido deixar como Ares também, até porque isso leva a outras conotações, a outras coisas que a gente vê lá na frente da obra, né? Em Sentia Show, por exemplo, é um negócio que cabe de um jeito ou de outro trabalhando com essa ideia, né? Tem muita coisa por trás dessa questão da dublagem, da tradução e tal. E a dublagem que a gente vê, que o Bruno até mencionou, né? Que a dublagem às vezes tira coisas, coloca coisas, faz uma coisa diferente e tal. E a dublagem atual, que a gente teve uma redublagem do anime todo, e essa versão que a gente tem acesso hoje na Netflix, nos DVDs, nos Blu-rays e tal, é uma versão nova, feita pela Alamo, né? Que também já é um estúdio que até fechou. Só que as pessoas envolvidas no trabalho dessa tradução, dessa dublagem, priorizaram mais a nostalgia de pegar referências dos textos da época da Gota Mágica do que de fato pegar o conteúdo original do texto como deveria ser, né? E em algumas vezes acontecem essas diferenças que a gente vai comentar ao longo desse podcast aqui. Xará, você olhando para essas pequenas cenas de guerra, como Sensei retrata para ela, qual que você acha que é
a visão dos artistas, dos autores sobre esse tipo de guerra retratado aí? É bem gore, né? Bem violento. Uma visão violenta, uma visão bem deprê. Cara, ele botar um tanque pra atropelar uma criança, tipo assim... Ok, cara, você... Ok, eu entendi que você quer dizer que as guerras não deveriam ser... não deveriam acontecer. Porque é muito pesado, tá ligado? Não, tem uma cena de uns caras sendo... baleados, fuzilados na rua, assim, sabe? Que é muito pesado, muito violento. E você vê claramente uma citação dos bombardeiros voando, assim, que parece muito aquelas coisas de propaganda de guerra mundial, sabe? Então, pesado. Querendo ou não, assim, a gente não viu aqui nenhuma aparição ainda daquela coisa que é mais famosa pro Japão quando você fala em guerra, que é o cogumelo nuclear lá explodindo. Ainda não apareceu, mas apareceram aviões bombardeios. E tem querendo bombardeiros, ou não, isso tá na memória dos japoneses ainda ali, sim. entendeu? Com certeza. Acho que tá começando a aparecer nesse período aí uma geração que não viveu a Segunda Guerra Mundial. Surgindo um grupo, grande contingente demográfico ali no Japão que não viu a Segunda Guerra Mundial, entendeu? Tá? A geração dos caras que experimentaram, sobreviveram, que tiveram assim pais que foram participar, essa geração tá bem velhinha agora, tava naquela época já, provavelmente o Vesper, assim, é uma geração que vai desaparecer. Sim. Uma coisa que eu queria adicionar também, que eu lembrei, né? Essa cena de guerra, esse cenário de guerra todo, lembra que quando lançaram o Blu-ray da série clássica, né, de Saint Seiya, eles tinham como extras vários esboços, né? Até o script do episódio original, do primeiro episódio, o storyboard do primeiro episódio e tal. E eu lembro que no primeiro episódio, né? Não sei se vocês lembram, né? Logo no primeiro episódio tem aquela imagem do mundo, né? Do mundo em guerra, né? Do mundo que só aparece basicamente como o Bruno mencionou, né? O Bruno mencionou. Tem basicamente um mundo tremendo, assim, né? Pois é, mas a ideia original, né, no script, era justamente ter essas cenas de guerra que a gente vê nesse episódio. Ah, interessante. É como se eles tivessem deslocado o que era pra ter sido mostrado lá atrás, tá sendo mostrado aí. É bem similar ao que a gente vê nesse episódio, era o que estava nos storyboards do primeiro episódio. E dentro da história é muito... Não tem como ser mais claro do que isso. Aliás, até tem pela cena que vai vir agora do grande vilão, né? Este é o vilão, respeitem esse cara, né? Porque a gente vai pro santuário, né? Corta pro santuário, a gente vê uma cena de turistas, né, nas ruínas gregas, todo mundo tirando foto, aquela história toda bonitinha assim, que eu achei curioso, porque no mangá, no primeiro volume, você tem essa cena, né, quando o Sei aparece, né, apanhando da Marin, tem a galera tirando foto, não sei o que lá, inclusive ele é encontrado por turistas, né, e essa cena não aparece no primeiro episódio, mas aí eu achei curioso nesse episódio ter essa cena dos turistas na Grécia, e aí logo faz um corte muito bruto pra mostrar a real do santuário. E a real do santuário é tipo assim, a galera tá sendo jogada em valas de estaca, saca? Pra morrerem, pra serem... porque são considerados traidores, gente sendo torturada, os traidores sendo chicoteados, cadáveres sendo jogados em vala comum. Tipo assim, é uma cena dantesca o negócio. E disse ali que um dos homens disse que é pra nunca mais desafiarem o poder do mestre. Então você chega num ponto que, tipo assim, é autoritarismo bruto na parada. Estourou assim no santuário, e quem não concorda era exterminado, entendeu? Então, nas duas primeiras cenas desse episódio já fica assim, ó. Esse cara aqui é o vilão. Esse cara é o desgraçado de fato, não tem nem dúvida. Saca? Acho muito louco isso, né? Mas ao mesmo tempo eu me fico me perguntando, porque o cara chega a dizer que é pra turma não desafiar. Será que houve um desafio ao grande mestre? Será que havia ali uma resistência, tá ligado? Ao grande mestre, que eles precisaram punir nesse nível? Essa é a série que eu queria ver, Bruno. E eu digo mais, Xará. Se por acaso essa resistência não existia, o mestre inventa ela para poder exercer poder. Ah, olha aí, pode ser.
isso aí é assim, manualzinho de como você faz. O santuário, pelo menos nesse momento, é fascistaço. E de novo, eu acho muito curioso você comparar como que o santuário é mostrado nessas cenas e como o santuário, por exemplo, é mostrado lá na saga das 12 casas. Onde foi todo mundo? Pois é. É que aqui a gente tá vendo o baixo clero, né? A gente tá vendo as ruínas, as arenas. Nas 12 casas a gente só vê os palácios. Até falando nisso, eu achei bem legal. Não sei se vocês vão lembrar, no jogo do Sunset Online tinha uma partezinha do pessoal que ficava excluído num lugar à parte lá, tipo, isso eu achei bem interessante eles fazerem assim. Porque no mangá tem pouco, até tem lá, igual tal, aquelas coisas dos. Mas no mangá isso não é tão explorado quanto o anime e outras. É legal isso, né, cara? Nossa, você falou bem, porque de fato no jogo você tem toda uma vila que é a galera que meio que duvidava, meio que acreditava no Aioros, né? Que era a galera que meio que... Ué, que aconteceu, não sei o que lá, e era todo mundo exilado pra uma vila que ficava, né, só os desgraçados lá, né? E aí eu fico perguntando se esses caras aí não eram de fato pessoas que se perguntavam sobre a história e tal. Eu ia adorar ver um tipo de negócio assim, né, cara? Mas o fato é que baixou esse grande mestre e, nossa, as cenas são muito dantescas, cara. A turma que decidiu dirigir aqui, a turma não tem o nome do cara aqui que botou... Qual que é o nome do cara? É o Takao Koyama, meu seu amigo aí, Ana. E é até louco, porque tu vê uns discursos deles dizendo do mestre ser comparado a um deus, aí tu fica... Que claro que daí ele paga de super bom lá pro pessoal ao redor e fica, tipo... Então isso que vai ser louco, né? Porque a gente vai pra arena de batalha do Coliseu, né? Onde eu acho que seja onde o Seiya ganhou a armadura. A gente vê lá que a China inventou que pra treinar com a Marin tá descendo o cacete, né? Você sabe esquivar muito bem, Marin. China, você disse que era apenas um treinamento. Marin, você é estrangeira e merecia ser escrava. Você está livre só por compaixão do mestre Ares. Você é uma vergonha para o santuário. Adeus! Venha, cobra! É uma pena para Marin que o antigo mestre tenha morrido. Um mestre que deixava a porta aberta para todos. O mestre Ares só aceita membros de seu clã. E aí tem essa coisa do clã do grande mestre, né? A turma que bajula ele, vamos dizer assim, né? Então é um pouco bizarro, assim. E aí a Marin continua apanhando a China, né? Tomando aquele cacete. Aí que aparece quem, Nicole? O homem. A Ioria vem com aquela pose maravilhosa da Ioria. Ele salva a Marin. É o legítimo deus grego. Ele é, pois é. E aí ele salva, né? E a China até fala, você tá do lado dessa gente. Olha a China, gente, que perigo. E tem uma parada também que isso acaba preparando depois também quem tá assistindo lá para assistir o episódio, para assistir a saga das 12 casas, é que você chega para começar a assistir a saga das 12 casas com a ideia de que o Aioria é um aliado. Já no começo a gente tem uma mostra, digamos assim, do caráter do Aioria. E ao mesmo tempo você fica pensando assim, cadê os outros Cavaleiros de Ouro? Então, essa cena é complexa, realmente, né? Marin, você está bem? Estou, Aioria. Não me proteja se não quiser cair no desagrado do mestre. E o antigo mestre era um homem tão bom. Seiya, o mestre morreu logo depois que você partiu. O irmão mais jovem dele, Ares, se tornou o novo mestre. E depois disso, o santuário... Mas aqui, o que eu acho bizarro é que é muito cruel, né, cara? Assim, qual que é o limite dos Cavaleiros de Ouro, saca? Porque assim, ele é um deus na Terra, mas
Porque quando a coisa é meio subterfúgio, meio no. Sei lá, corpos desaparecem lá dos caras que servem o mestre. Rola um mistério, tá? Qual o Aldebaran fica falando, não sei o que lá. Mas tipo assim, cara, você tá na arena do santuário, o cara tá jogando gente na vala de estaca. Porque discorda dele, saca? Tipo assim, isso não. Que assim, até perdoa os caras não saber que eles estão explodindo países por aí, porque isso é meio, né, secreto e tal. Agora, no santuário, rolando todo esse fascismo absurdo, aí que eu acho complexo. Aí que eu acho que às vezes o anime dá uma perdida na mão desse fascismo todo do mestre, entendeu? O que é essa cena toda? Assim, eu não sei se nesse momento do anime já foi revelado pra gente que existem Cavaleiros de Ouro. Não, sim, porque no anime não, mas no mangá sim. A gente sabe que tem armadura de ouro, né? Então... A gente sabe que tem armadura de ouro. Verdade. Mas assim... bom ponto. Verdade. Fazendo essa ressalva, o que essa cena toda diz pra gente dos Cavaleiros de Ouro? Da elite do santuário. Não, já era complexo os Cavaleiros de Ouro, a gente engolia aquela historinha deles, né? Agora, com esse cenário é ainda mais absurdo. O Shaka, não, eu vejo o bom no mestre e tal. Então ele tá cego porque ele não tá vendo o corpo sendo jogado em vala comum. Saca? É difícil, né? Não, mas uma coisa é a seguinte, a gente vê que isso também, apesar de ser uma coisa exagerada, a gente vê que não é uma coisa do nada também. Porque, tipo assim, no mangá, a Shaina mesmo, ela tem um certo preconceito com o Seiya, né? O Cassius também tem isso. Não, você... Verdade. Logo no começo do mangá tem aquela coisa de não, você é um japonês, essa armadura dos gregos. Existe um preconceito, uma coisa que não foi, talvez tenha sido essa a inspiração pra trazer esse conflito político dentro do santuário, porque tipo, tem aquela galera que é mais purista e tal, que é conservadora, que quer o santuário para os gregos, as armaduras para os gregos. E deve haver um conflito ali rolando, né? Uma xenofobia, de repente, uma coisa que já existia dentro do santuário em panelinhas, em clãs, né? Pode crer. Que, sabe, eu sou aquele grupo que defende tal coisa, né? Eu sou contra. Então, assim, essa efervescência veio à tona com a ascensão do novo mestre, né? Então o anime ele não tira do nada um negócio desse também, ele só sim, verdade. O negócio, né? Ele só pega bacana. O negócio e traz assim de uma forma mais visceral, né? Porque o intuito do anime no começo é justamente delinear um vilão bem claramente pra história, que no mangá não era muito claro. E pra vincular também com essa história mesmo, né? Que vai permear um pouco esse arco, e que o Bruno trouxe, que é essa coisa de uma grande ameaça mundial, né, planetária, uma grande ameaça à humanidade. Então essas cenas já determinam muito bem que, de fato, essa é a ameaça, né? O que eu fico me perguntando nessa falta de sutileza é porque fica complicado justamente essa relação que a gente tem com os Cavaleiros de Ouro, né? Porque quando você tem algo mais velado, é mais o baixo clero que é xenofóbico, por exemplo, né? E aí o Ayoria diz, não, que não está errado, não sei o que lá. E aí até dá pra, sabe, entender que eles não entendem que o grande mestre é essa coisa toda. Não, agora, quando né, a turma tá... Não é pra você... Desculpa te interromper, só pra tu for Cavaleiro de Ouro, eu não podia perder a ideia. Mas pra você ver como esse negócio até já existia dentro do original, a própria existência de cavaleiros como o Death Mask, por exemplo, que são super bárbaros, que tem cabeça de gente. Verdade. Como é que o santuário admite alguém desse jeito? Ou seja... Já existe dentro mesmo do mangá, já tem essa semente ali da coisa distorcida dentro do santuário, né? Não, além disso, no mangá já tinha saído o capítulo em que o Mestre Santuário mata os guardinhas que tiram ele. Possível. De repente ele pode ter sido uma cena também que baseou nisso. Sim, inclusive isso é mencionado lá na frente também. Isso vai ser mencionado, então... sim, exatamente. Mas é isso que eu digo, esses mistérios do mestre, eles são mais... Pra um cara chegar e peitar ele, é complexo, porque é um mistério que tá sumindo e tal. Mas aqui, essa cena, ela é muito assim, escancarado, saca? É muito absurdo pras pessoas, sei lá... Sabe, não ficarem ressabiados. Pro Shaka assim, ele é bom. Veja o que acontece nos dias de hoje que a gente tá vendo na nossa sociedade. Quando é que a gente imaginaria que a coisa como a tortura, que era uma coisa que é super
execrável, era bandeira do governo que a gente tem hoje em dia. Entendeu? Então, assim, você vê que a ficção não é tão distante da realidade assim, não. É que a realidade ficou bem louca, na verdade. A gente tá... Porque é possível. Então, assim, eu acho que no Santuário, assim como o Máscara da Morte, o Death Mask, o Máscara da Morte, assim como essa xenofobia da China, do Cass e tal, que a gente vê no mangá, isso tava no Santuário, entendeu? Tava, com certeza. Só que só precisava de alguém pra botar pra fora e dizer assim, não, galera, agora vocês podem... Exatamente o que o mestre fez. Eu sou da turma, do clã. Eu sou dessa turma, eu gosto de tortura, eu não quero saber de estrangeiro, entendeu? Então agora vocês estão unidos pra fazer o que vocês quiserem. Então, assim, a confusão toda começa daí, né? E assim, o Shaka, mesmo sendo, né, o Shaka, coisa, no mangá a gente já tinha visto que tinha tido o encontro dele com o Ikki. E aquela pose mais, digamos, o cara que, né, não bem assim já, mas ele se coloca acima da lei, da ideia, bem mal, né, então tem isso também, o Shaka, ele não é apresentado pra nós no anime, mas no mangá a gente já conhecia um pouco de como é que ele era. Vocês acham também possível que os Cavaleiros de Ouro sejam tão desconectados com tudo, eles ficam tanto lá na casinha deles ou no mundinho deles, que eles sequer veem esse tipo de coisa? Xará, só pra fazer um adendo, esses dias só pra fazer um comentário também, pra falar de uma elite que existe hoje e que vive desconectada do mundo, como você falou. O presidente de um banco central, acho que o Banco Central brasileiro, disse esses dias que evitar a morte da população doente de coronavírus é ruim para a economia. Isso é uma desconexão gigantesca com a realidade. E olhando a cena dessa forma, assim, não necessariamente o Sensei está dizendo que os Cavaleiros de Ouro estão cagando, assim, é porque eles não apareceram na história ainda. Mas se você pensa assim no que eles estariam tentando dizer com essas imagens, se você começa a tentar pensar assim, o que Senseiya pensa sobre elite, sobre pessoas que fazem parte da elite, então basicamente dizendo pra gente que são pessoas totalmente desconectadas da sociedade que estão assistindo isso tudo rolar. E aí a gente vê todo esse cenário dantesco de autoritarismo, de fascismo dentro do santuário, que é bizarro, né? O Ayora meio que comenta esse, e já fica meio que estabelecido aqui pela fala da Marin exatamente isso. Aquele mestre que a gente viu no primeiro episódio morreu e assumiu o irmão novo dele, que é o Arles. Se isso vai se manter, mas por enquanto é isso que a gente sabe. E aí corta justamente pro salão do mestre, a gente vê ele, né, o mestre envolto de mulheres, usando batas antigas, tomando bebidas, né, toda uma cena em que ele tá até gigante, a proporção é muito esquisitíssima. A mão azul. Com a mão azul branco, com a máscara esquisita, parece que é um erro de colorização, sabe, que não sei qual é que é. Como é que ele faz pra tomar vinho com máscara, se agora eu quero... Canudinho, né? E quem são essas cortesãs que estão ali com o Saga? Com o Saga, né? Já tô dando spoiler. Se eu não me engano, na Special, na Jump Gold Selection, eles mencionam, se eu não me engano, são chamadas de concubinas. Concubinas? Meu Deus. Elas são... Ele é realmente um vilão. É o fandom de Senseiya. Meu Deus. Mas é curioso, porque vocês não acham que a imagem dele vai mudar bastante dali? Parece que o anime de fato não tinha muito certo, e o Kurumada provavelmente nem sabia como ia ser bem o grande mestre, né? E aí meio que rolou uma... até porque o próprio o grande mestre do Kurumada, ele até podia ser o mal e tal, mas ele nunca se portava dessa forma, assim, meio enlouquecido, assim. Extravagante. Né? Ele não é extravagante. Porque daí tu vê que o Saga, ele queria aquela coisa de defender o mundo e tal, aquela coisa meio deturpada, mas não era uma coisa
É que, na verdade, não é nem deturpado, não é essa palavra, é que, na verdade, ele macula o santuário, né? Essa é a questão. E não era o perfil do Kurumada que ele maculasse dessa forma tão mundana, entende? É muito mundano isso que ele faz. E é por isso, essa é uma das razões que eu odeio esse arco, porque ele não faz sentido nenhum pro resto da história. Porque justamente ele tava muito perto do que estava acontecendo no mangá, e eles tinham que inventar qualquer coisa no meio do caminho. E esse qualquer coisa inventado no meio do caminho, acho que, não sei se não passou pelo Kurumada, ou passou pelo Kurumada e, tipo, foi aprovado porque alguma coisa tinha que ir pro ar, sabe? Mas parece... Eu, sinceramente, se eu fosse autora, eu não deixava rodar esse bagulho, entendeu? Porque não pra mim, hoje, vendo hoje e tal, esse arco não faz sentido com a história. Tem coisas que eu gosto, como eu citei lá no começo, que, né, essa coisa de ter a ver com o mundo real e tal, mas pra mim não faz sentido com o perfil dos personagens que eles vão apresentar depois, entende? Então, por exemplo, porque como tu gosta do Yoga. Porque o Yoga o mestre do Yoga é o Camus. Daqui a pouco, não, mas o mestre do Yoga é o Cristal. Sabe? Inventando um monte de coisa no meio do caminho. Pra encher linguiça, entende? Então a gente vê que desde o começo o Sensei nos faz de idiota e a gente aceita. Sabe? Mas o meu problema maior aqui na verdade porque assim, eu entendo o que você tá dizendo, principalmente na questão do mestre e do santuário, porque essas duas cenas, elas são tão extravagantes, tão absurdas, só que elas não fazem muita diferença depois pro resto da história, no sentido de que ninguém... Tipo, esse fascismo todo não volta mais. Tipo, ninguém encara isso. A história não encara isso. Acaba virando, de fato, o que tava no mangá, que era um cara que ninguém sabia a identidade, etc. Meio que dá uma sumida. Tipo, os absurdos dessa violência toda, saca? E isso não volta na história. Então, por isso que eu acho que, de fato, eu acho que o anime, não sabendo pra onde o Kurumada ia depois com o personagem, forçou uma mão pesada. Eu até acharia muito interessante se Sensei enveredasse por esse lado de lidar com o fascista, de lidar com um mundo que é aterrorizado pelo cara, mas a história não vai por lá, porque o Kurumada acabou não indo por lá. Então fica realmente muito alienígena essa parte aqui, se considerar o resto do anime, considerar o saga mesmo, assim, sabe? Essa mesma coisa que você falou de ser mundano, né? Ele entre mulheres e tal, etc. No mangá, o grande mestre, ele tem uns momentos venenosos, tóxicos, que você vê ele falando com os Cavaleiros de Ouro, ele deixa escapar uma coisinha meio violenta, assim, até o cara não entende muito bem, mas é muito distante, de fato, ele é muito mais discreto do que o cara se rodear de mulher. Fora que, assim, de acordo com a mitologia de Atena, se seguisse por esse perfil, faria muito sentido. Porque, pensa, é um cara que está assumindo o controle do santuário, que tentou matar Atena, atentou contra a vida de Atena, né? Tentou tirá-la da jogada. E Atena é uma deusa virgem. Então, assim, faz muito sentido que ele seja contra todas as coisas que Atena representa. Então, aquela dureza que a deusa mitológica tem, aquela firmeza, aquela severidade. A Atena, ela é muito dura com as pessoas que não fazem o que ela quer. E uma das coisas é mexer com a questão da virgindade dela. Tu vê ela peitar Poseidon porque ele questiona o fato dela ser virgem. Então, assim, mitologicamente falando, faria muito sentido ter um personagem que fosse pro lado totalmente oposto, que bate de frente com ela. Só que isso não se mantém, entendeu? Então... Tipo, é até uma ideia que foi boa em certo ponto, mas que foi abandonada e foi jogada fora. Porque, claro, não foi respeitada a linha de raciocínio que o autor original tinha. Entende? Depois que mostrou o que o mangá tava tentando fazer com o mestre, parece que o anime meio que dá uma guinada. Entendi, então é banho nu, é mais a coisa interna, ele com ele mesmo, né? Não é mais... Eu já tenho pensamentos divergentes disso que vocês estão falando aí. Eu já não vejo a coisa tão, assim, absurda. Eu já acho que faz muito sentido.
Até pelo que a Nicole falou por último, essa questão de ser o oposto de Atena e tal, eu acho que isso faz muito sentido dentro da história. Pelo contrário, eu vejo que apesar do mangá não explorar dessa forma tão exacerbada o lado maligno do mestre e tal, não colocar isso como um destaque, mas ele acaba indo para esse lado também. O negócio é que a história toda ela converge depois de um tempo para uma coisa totalmente fora. A gente vê no começo da história, os cavaleiros estão lá circulando na Guerra Galáctica, né? Depois em Tóquio, e fica lá aquela coisa do Cavaleiro de Prata, e eles têm essa coisa toda meio pé no chão ainda, até que a partir do momento que começa a luta contra o Santuário, a coisa toda muda de foco de um jeito que ela sai do chão completamente. Então ela deixa de ser uma coisa conflito de humanos e passa de repente a ser conflito contra deuses, então a história dá uma guinada completamente diferente, né? Então assim, não é só uma coisa, não é uma questão de o anime ter largado de mão, porque a história toda em si ela evolui naturalmente assim, seja de um jeito ou de outro. E o mangá, ele também pega alguns elementos desse anime que começou assim, mostrando um mestre maligno e não sei o quê. Por exemplo, não é à toa que no mangá também o mestre do santuário é uma pessoa que é capaz de manipular o Aiolia e deixar ele uma figura sanguinolenta do nada. Entendeu? E isso é uma coisa que é própria do mestre. Mas isso é uma característica do mestre, entendeu? Assim, alguém que é sagrado, isso também você não para pra pensar que alguém que é sagrado, alguém que também deveria ter do lado de Atena, mesmo no mangá também, não é capaz de ser tão cruel assim a ponto de manipular alguém e dessa forma como foi feito com a Aiolia, que ele só ia despertar se alguém morresse na frente dele, diante dele. Então isso também é um traço disso também, entendeu? Não, então, total, assim, A questão é mais a forma, eu acho, porque o mestre é o mesmo cruel, o mesmo absurdo. Só que no anime ele é muito mais externo, e no mangá ele parece muito mais discreto, entendeu? A gente vê muito ele só no salão, falando com a turma, dando suas ordens, tentando manipular a galera ali, dá um golpe no cara e tudo mais, mata quem vê ele e tal, etc. Mas a pessoa some, fica até um mistério no santuário, tipo, nossa... Tem relatos de gente que some, sabe? Não é algo tão escancarado, porque no anime é escancarado a parada. Tipo, é ele tomando vinho com mulheres, é ele dando choque nos caras na frente de todo mundo, é a turma dele matando geral no santuário. Então, parece que mesmo que... Assim, e não acho que é errado, é que acho que no momento que eles estavam escrevendo, por exemplo, o roteiro, que acontece muito antes, né? Do que quando a coisa vai pro ar, demora pra parar de decolar. Eu acho que, de fato, o mangá ainda não tinha estabelecido muito bem um grande mestre. E aí precisava botar o cara na tela. E aí o anime botou esse cara na tela. Justamente essa questão toda em torno do mestre, como eu falei, é o que eu acredito que influenciou o Kurumada também. Por exemplo, o Satã Imperial, que a gente vai ver lá na frente, ele veio antes de uma coisa que a gente vai ver nesses episódios aí. Então, assim, tem muita coisa que foi trabalhada nesses episódios, por isso que eu não tenho essa aversão para esse arco, porque eu acho que no final, né, a gente vai chegar nas conclusões, a gente vai mencionar eu vou trabalhar um pouco disso também, mencionar um pouco disso. Mas é isso que tá, eu não acho ele tão ruim assim, tão divergente, porque a questão é que a história toda vai ir pro outro lado também. No mangá, eles não focam no mestre o tempo todo. A questão é toda no Sei e no grupo dele, né? A gente não vê muito no mestre. Real. Mas assim, ao mesmo tempo, essas atitudes, essas coisas que acontecem com esse mestre fomentam a dúvida que alguns Cavaleiros de Ouro lá na frente vão ter. Porque os Cavaleiros de Ouro no anime e no mangá, né? O posicionamento deles é aquela coisa, como você mencionou no começo. A gente não sabe até que ponto eles estão distantes ou não do que está acontecendo, né? Como é que eles estão envolvidos nessa realidade, entendeu? Ao mesmo tempo que a gente vê cavaleiros cruéis como o Death Mask lá. O Death Mask ele deve estar adorando essa fase do mestre. Pois é, porque tipo assim, se ele é um tipo de personagem que existe no mangá, posicionado como um elite do santuário lá também, se mostra que também a coisa já não era muito, né? Não, com certeza. Não era tão Mas assim, de novo, distante. olha como é a coisa meio que discreta. Os trabalhos sujos do Grande Mestre, quem fazia e tomava culpa era o Death Mask, no final das contas, né? Tem uma cena, por exemplo, no mangá, que é o Aldebaran, por exemplo, quando ele deixa passar o Sei, ele diz: olha, dizem que tem gente sumindo lá perto do Grande Mestre, que olha o olho, que olha o rosto dele e morre, né? Não sei quem tá certo, não sei quem tá errado. Há uma dúvida ali, e essa é a dúvida que ele tem. Mas a partir do momento que, nessa cena, por exemplo,
que olha o que tá acontecendo no santuário. Aí já é difícil você encarar o Aldebaran e falar, tô com dúvida, porque ele tá jogando gente na vala comum, eu já não sei se ele é bom. Aí fica mais difícil de aceitar, entendeu? Do que só ser algo misterioso, umas histórias que estão rolando lá no salão do Grande Mestre, quando, sei lá, você olha ele, o Aldebaran olha pra baixo e a galera tá barbarizando em nome do mestre, tá ligado? Por isso que eu acho mais complexo. O anime, como eu falei, eu entendo que o anime ele se funciona dentro de si mesmo, entendeu? Se a gente for sempre procurar comparar com o que tem no mangá, lógico que vai sempre passar essa sensação de que é muito, muito diferente, né? Mas eu acho que ele por si só ele se justifica, como eu falei lá na frente, porque lá na frente o que acontece aqui acaba sendo muito dos motivos do que a gente vai ver lá na frente também. Ajuda mais a pavimentar o caminho que vai ser trilhado mais adiante um pouquinho na história. E assim, a gente tem que ver que tem coisas que o anime coloca pra gente, a gente emerge a gente entra dentro da história, a gente faz essa imersão na história e não percebe que tem uma diferença ali também. Porque, tipo, algumas coisas que acontecem ali, nem todos os personagens sabem o que tá acontecendo, nem todos os personagens estão a par do que tá acontecendo, né? Uma coisa é a gente ver numa cena o mestre com as concubinas lá dele fazendo a festa e sendo cruel com os lacaios, e outra é ter consciência de que nem todo mundo ali fora do clã do mestre, do núcleozinho dele pirado, nem todo mundo sabe o que tá acontecendo ali dentro, né? É uma coisa que é pra nós, público, vermos, né? Tem uma imagem que o mestre tem pra fora e tem uma imagem que ele tem pra dentro da casa dele. E a casa dele a gente tá vendo. Porque é do interesse do roteiro nos mostrar que existe algo de podre dentro do santuário, mesmo que não apareça. E é aquilo que a gente não vê no mangá. No mangá a gente não vê o mestre fazendo nada, porque o foco não é mostrado no mangá. O anime dá um foco ao mangá, ao mestre, que o mangá não dá. Que não deu, exatamente. Pois é, então pra mim faz muito sentido que haja dessa forma e eu não acho descartável essa lógica que tem aí, entendeu? Por isso que justifica-se também os Cavaleiros de Ouro, eles não estão o tempo todo no santuário, a gente sabe disso também. Né? Eles não são, fora o Aioli, que a gente vê inclusive no mangá desde o começo da história, né? Ele tá lá transitando no meio da galera. Os outros Cavaleiros de Ouro parecem que estão alheios a tudo, né? Alguns nem no santuário realmente estão. Eu não sei, né? Não dá pra saber, porque no anime, no mangá, a gente não sabe exatamente qual é a dos outros. No anime eles dizem. No anime eles dizem, nem todo mundo sabe quem são os Cavaleiros de Ouro e quantos são de verdade. É verdade. Eles estão dispersos então... por aí. Então, assim, sim, é interessante. Essa é a parada. Se a gente considerar que eles nem ficam ali... Pois é, eles não estão no santuário. Tanto é que você vê nas 12 casas, né? Rola mó fofoca. Eles ficam sabendo das coisas por terceiros, né? Mas será? Ou vocês ficaram sabendo que tem sumido gente do mestre? Nossa, eles sempre sabem por terceiros, né? E o Aioli, que era o mais consciente de todos, caiu na armadilha e ficou sem consciência. Né? O Aioria, eu meio que não perdoa, mas eu entendo ele ver tudo isso e não me peitar, porque ele é o filho do traidor, saca? Ninguém vai acreditar nele de qualquer jeito, saca? Eu acho que pra ele, assim, ok, Aioria, você tá aí tristão com a parada. E isso quer dizer, porque no caso do Aioria, vai ter a própria cena do Aioria, do Shaka com o Grande Mestre. Eu sempre achei estranho, porque o Shaka viu tudo aquilo e achou normal, não. Tipo, ele tá controlando a mente do outro e pra ele... Isso desde o mangá é muito bizarro. Isso é um furo também, desde o mangá. A gente não sabe o que aconteceu. Se o Shaka foi desacordado, o Shaka concordou com aquilo. Como é que todo mundo no santuário, inclusive o Cássio, sabia da história? Sabia, cara. E o Shaka não, entendeu? É uma coisa que não bate, entendeu? Mas assim, você vê que ao mesmo tempo que o santuário sabia dessa coisa toda que o mestre era capaz de fazer um negócio desse, que existia uma técnica chamada Satã Imperial, né? Que era do mestre, que próprio do mestre, pra manipular a cabeça das pessoas, entendeu? Então, algo de podre nesse reino da Dinamarca há muito tempo. Eu tenho uma pequena teoria para explicar por que a forma. Você quer salvar o Shaka? Não é pra salvar ninguém. Eu não tô falando de teoria da história de Saint Seiya. É uma teoria para explicar por que ocorre essa mudança tão drástica
que nem a Nicole falou, da gente ver Certo. o santuário sob um ponto de vista aqui agora, para depois a gente ter que acreditar que o Saga se redime e se mata de vergonha. Não, se você for simplesmente cobrar a coerência de Sensei do início até o fim, era pra gente estar cagando para todos os Cavaleiros de Ouro que assistiram toda essa maluquice, toda essa insanidade aí acontecer. Eu não tenho assistido, essa que é a parada. Eles não estão presentes. Sim, então eu tenho uma pequena teoria. O Ayora viu. Eu tenho uma pequena teoria para explicar o que aconteceu aí no meio do caminho. Então vai. Eu acho que o que aconteceu assim, no anime, e eu não estou aqui fazendo um juízo de valor, não vou dizer se é bom ou se é ruim, e como para mim não existe cânone, eu estou considerando assim, só o anime sem fazer referência ao mangá. Eu acho que o que está rolando aqui no anime é que o gênero da história muda no meio do anime. É muito normal, assim, em muitos animes dessa década que estavam sendo feitos, aí na década onde Sensei é lançado, onde a sociedade é um personagem ativo na história. A sociedade media os conflitos que os personagens experimentam. A gente vê nesse começo de Sensei, basicamente os narradores da história estão dizendo pra gente que o mundo tá na merda, e a gente sabe disso. Por quê? Porque a gente vê a sociedade na merda. E acontecendo o que aconteceu com os nossos ancestrais. As guerras, o fascismo surgindo, as elites sem ligar pra nada. E a gente vê isso através de um personagem muito ativo que é a própria sociedade. Se você quiser pensar em outros animes dessa década que mostram isso com um primor, pense em Akira, por exemplo. Em Akira, a sociedade é um personagem que aparece do começo da história até o fim. E os grandes problemas que aparecem pra gente até agora é tipo assim, o mundo tá na merda porque os líderes estão jogando pessoas inocentes em valas, porque as pessoas estão morrendo. Os caras estão fazendo turismo ali, mas logo do lado tem gente que está se lascando. E por aí afora. É muito evidente para mim que nesse começo de anime, a sociedade especificamente é uma personagem da história. Agora, chega um certo ponto de Senseiya que a sociedade vai embora. O problema, digamos assim, que vai ser enfrentado pelos protagonistas, não é mais um problema que vai ser mediado pela sociedade. O fim do mundo, digamos assim, vai estar no ombro, diretamente e sem mediação, dos personagens. O fim do mundo, digamos assim, não é um problema que a sociedade na qual o Seiya está vivendo está enfrentando. O fim do mundo é um problema nos ombros do Seiya. O fim do mundo é um problema que todos os personagens estão encarando de maneira direta e sem esse contato com a sociedade. E tem um gênero de animação, um gênero de história, de anime japonês, que eles chamam de Sekai-kei, que justamente se caracteriza por essa ausência de mediação. Os personagens todos enfrentam esses problemas mundiais que ameaçam fazer tudo sumir, tudo acabar. Eles experimentam isso de maneira visceral. E o primeiro, digamos assim, Sekai-kei completo de animação japonesa, em 95 vai ser lançado, que é Evangelion. E o fim do mundo lá, tá nos ombros das crianças. Isso acontecer, a mesma coisa com Sensei. Vai chegar um momento da história onde o problema enfrentado pelos personagens vai perder essa caracterização mais concreta que a gente vê aqui no começo do anime. Os problemas não são mais as guerras, os atentados terroristas, não é mais o mestre ter usurpado poder. O problema passa a ser que Athena vai morrer. Os ideais representados pela deusa vão desaparecer. E agora cabe aos cavaleiros, por eles mesmos, sem a mediação da sociedade, sem a ajuda de ninguém,
E quando eu falo sem a ajuda de ninguém, eu quero lembrar que os Cavaleiros de Ouro não interferiram. Exato. Sem a ajuda de ninguém, os caras vão ter que se virar nos 30 pra colocar as coisas nos eixos. Assim, claramente pra mim rola uma mudança de gênero aqui na forma como conta a história. A gente tem um gênero aqui no começo e depois, assim, a sociedade some como personagem da história e começa a se contar a história de outra forma. A gente vê esse grande mestre rodeado de concubinas e ele está perguntando para o Gygax notícias, cujas notícias ele não tem. O Gygax é um rapaz, um velho na verdade, atarracado com um cetro e uma pedra preciosa no lugar do olho. E ele tem um elmo que me fez lembrar um orc, um goblin, não sei qual é a parada dele, assim, né? Não parece um goblinzinho? Tipo Dobby, sabe o Dobby? Um elfo doméstico. Da função do personagem, mas assim, basicamente a ideia é essa, de que ele é o chefe administrativo do santuário. Ele é aquela pessoa que pode ser, enfim, pode ser traduzido até como primeiro-ministro. Eu lembro com muita curiosidade que o nosso amigo Ferx, ele comentou no Twitter que ele poderia ser um Camerlengo, né? Porque o Camerlengo é o cara do Papa que cuida das coisas. Então faria sentido. Pode ser também. Mas não, não sei. Né? Se o grande mestre é o Papa e o santuário é a Igreja Católica. Exatamente, faz sentido. Exatamente, é por aí mesmo. A ideia é essa, que ele é um cargo administrativo, ele é o burocrata do santuário. Ele é totalmente burocrata do santuário, exatamente. Ele é o cara que só repassa, né, as ordens pra galera. Exato. Né? E aí a gente vê que o Gygax tá na frente de um quadro gigantesco, Nicole, do Arles. Gigantesco, pintado. Aí eu falei, mas gente, quem que fez esse quadro? Foi o Arles que mandou pintar, porque é um ego inacreditável? Ou o Gygax que fez, que não puxa saco também? É muito bizarro. Tanto faz, o objetivo é o mesmo, de qualquer forma, né? O Luiz XIV look like. Aquela coisa da imponência pela obra de arte também, né? Existem vários símbolos, né? Vai ter uma outra coisa que vai ser mais adiante, o Gygax vai tentar fazer também uma outra coisa pra... Verdade, né? Pois é, engraçado. Que tem a ver com isso também. Falando em Gygax, aí ele pergunta pro Piton, que é apresentado outro novo personagem. Tem outro nome que também na dublagem confunde. O pessoal da dublagem chama de Piton, mas é o Python, né, na verdade. Python. Tem mais a ver com o Phaetonte, né, o filho do Apolo. Na verdade, não é do Apolo. Eu até coloquei na pauta. É do Hélios. É que existe aquelas confusões e tal, mitológicas. Sim, verdade. Porque, assim, o Apolo, ele é o deus do sol, como a gente conhece, só que ele é o deus do sol em uma época que os deuses são civilizados. Então, eles têm aquela forma de humanos e tal. E existiram outros deuses antes, né? A gente pode pensar ali na época do Crono, sabe? Aqueles deuses, as divindades mais antigas, que representavam as coisas, mas não eram personificados, exatamente. Então, por exemplo, tu tem o Hélios, que é o cara que carrega a carruagem do sol, tá? Então, ele que, né, vai lá com os cavalinhos e leva a luz do dia para todo o universo. E aí, um dia, o Phaeton, que é o filho dele, ele pede, enche o saco, porque ele quer dirigir a tal da carruagem do sol, e enche o saco, e o Hélios, tá, vai, assim, meio desconfiado, né? E aí, óbvio, é um inepto, ele deixa o sol cair, e aí isso explica porque, por exemplo, na África as pessoas têm a pele mais escura, porque o sol caiu em cima deles. Olha que interessante. Né? Quer dizer, a pele das pessoas foi queimada pela proximidade do sol. Então isso explicaria, né, mitologicamente, porque na África as pessoas têm a pele mais escura. Mas essas
razões mitológicas assim, Entendi. né? Phaeton. Não, eu entendo a questão do Python. Eu acredito que a teoria que eu tenho é que quando as pessoas traduziram na época, né, quando veio pro Ocidente Saint Seiya, né, e virar a Python, a pessoa pensava que de repente era a forma de pronunciar o I, não é? Do Python, né? Uhum. Aí pensaram, não, é Python, mas escreve Python. É que nem China, que o pessoal escreve China, né? E aí virou pra gente China, né? Entendi. Talvez seja isso o motivo, mas pior que Python também tem um sentido mitológico, né? Que tem até a ver com que até combina muito com a vestimenta dele, né? Que parece uma cobra, um negócio assim. Parece uma cobra? Né? Eu achei que fosse Python. Porque se fosse assim, ó, se fosse o nome do Dócrates em questão, que ele tem aqueles golpes todos com fogo e tal, até poderia, né? Mas Vai entender. Mas enfim, temos aí um novo personagem, Python, né? Que aparentemente é um subordinado do Gigas. E aí ele não tem notícia nenhuma. ou seja, é um funcionário ruim ainda por cima, né? É o subalterno, ele é o sub, né? O Gigas, ele é o chefe e ele é o sub. Ele é a organização ali. O imediato dele, exatamente. E vamos para o Japão, na mansão Kido, que o Alan já esteve. E o Tatsumi tá distribuindo esporro em todo mundo, porque eles só voltaram com a máscara da armadura, que eles não são criança. Mas aí a Saori interfere, né? E fala pra ele ir embora se não puder obedecer ela. Vocês levaram 4 partes e voltaram com apenas uma. Vocês não estão envergonhados? O que tem a dizer por você mesmo, Shiryu? Vocês já não são crianças, Shun. Tolos, diga alguma coisa. Vamos, diga alguma coisa, Seiya. Yoga, o que você acha? Tatsumi, agora já chega! Mas eles... senhorita... Se você não pode fazer o que eu digo, é melhor arrumar as suas coisas e ir embora daqui. Sim. Vocês têm sorte. Lembra muito a Saorinha pequena, né? Se você não fizer o que eu quero, você vai embora. Não, mas olha só que curioso, eu vou pedir pra vocês prestarem atenção nisso. Que ela vai fazer isso muitas vezes, de interromper o Tatsumi em favor dos moleques. Eu acho muito curioso como isso vai acontecer, porque vai criando pros meninos como ela meio que se importa com eles. Eu acho curioso isso. Então, é muito bacana. E ela faz preocupada justamente dizendo que eles estão cansados e que é pra eles irem descansar, né? Então... esse arco vai ter muitos momentos que a Saori vai fazer isso. Vai usar o Tatsumi pra meio que mostrar o quanto ela se importa pelos garotos, meio que desconstruindo aquela Saori que mais ou menos a gente conhecia antes, assim, né? Mas o Seiya concorda com o Tatsumi, porque eles perderam a coisa toda da armadura pro Dócrates, né? Mas a Saori diz que o melhor mesmo é eles irem descansar e tal. E aí eles perguntam pra Saori se ela sabe quem que é esse inimigo, né? E aí ela diz que tudo que ela sabe é que o avô dela, né, diz que a Guerra Galáctica poderia ser interrompido por uma grande força do mal. E é legal isso, eu acho muito interessante que isso também vai permear o arco todo. Eu achei muito curioso rever esse arco com esse novo negócio, porque eles não sabem que é o santuário. Eles não sabem, a gente viu o santuário agora, a gente que tá vendo, mas eles na história não sabem. Eu acho muito interessante porque a gente pensa em Saint Seiya, assim, parece que é algo muito óbvio que o santuário é o inimigo e tal, mas na série tá construindo ainda, eles não sabem que é o santuário. Eu acho muito legal aquilo que eu falei ali atrás, tem coisas que eles mostram pra gente como espectador, mas que personagens dentro da história não sabem, ou sabem uma versão da história que foi passada pra eles. O Seiya tem o conhecimento do santuário, que ele treinou do santuário, mas ele conheceu um lado do mestre diferente, ele conheceu um outro mestre, ele conheceu outra realidade. Exato. Ele conheceu o preconceito, conheceu também, tinha xenofobia? Tinha, mas ainda assim isso não atrapalhava ele de fazer o que ele tinha que fazer lá, né? Até então era uma coisa que era velada, né? Ele foi coroado, assim, podia a China ser o caso ser horrível. O grande mestre deu a armadura e deu a honraria pra ele, então, assim, saca, quem importava, vamos dizer assim, era ainda, o bem, vamos dizer assim. Então é legal porque ele só tem a ideia de que há um grande mal, né? E esse grande mal poderia interromper, mas eles não sabem ainda que é o santuário, né? Então por que organizou o torneio? O torneio servia para atrair o grande mal escondido e tirá-lo das sombras. Atrair o grande mal? Como assim? Então Ikki também foi controlado por esse grande mal. E aí
imediatamente dá um flashbackzinho mostrando o Ikki falando isso. Vocês me venceram, mas não acabou a parada, porque tem mais gente por causa do poder do santuário. É a primeira vez que mencionam o santuário. E o Shun chega a pensar: será que tem alguma coisa acontecendo no santuário? Eles começam a questionar, mas eles não têm que o Shun ainda é o mais espertinho aí, né? Que começou a... O Seiya tava todo esse tempo lá no santuário e nem passou. Isso nem passou pela cabeça dele. Aí passa o flashback, na hora o Shun... É o que o Ikki falou, né, cara? Então eles começam a conectar. Porque na confusão toda, né? A confusão toda dos episódios anteriores, quando o Ikki, entre aspas, morre, né? Quando o Ikki é atacado pelo Dócrates, é aquele frenesi tão grande, aquele ataque, aquele pessoal se espalhando, ataca um pra lá, briga pro outro, que ninguém nem prestou atenção direito no que tava acontecendo, porque o Dócrates, ele conversa com o Ikki, né? Então, assim, o Ikki conhece o Dócrates e o Dócrates conhece o Ikki, né? Não fica claro para as pessoas no começo, acho que talvez até para muitos fãs hoje em dia não fique muito claro, mas o Ikki, ele no anime, ele exerce a função que o Yoga exerce no mangá. Ele é aquele cara que foi mandado pelo santuário para eliminar, para dar cabo dos cavaleiros, né? E é aquela coisa de dentro, fora, mais uma vez, né? Questão de coisas que a gente sabe e coisas que os personagens não sabem, né? Então, assim, pro santuário, o Ikki era um cavaleiro de bronze que foi enviado pelo mestre para punir os caras que estavam se amostrando lá pro mundo, né? Que era o que o Yoga fazia. Só que pra dentro da história, o Ikki nunca contou isso pra eles, porque o interesse do Ikki era só vingança. E o Ikki surtou geral e queria pros próprios interesses dele, né? E aí a Saori diz que pra saberem de alguma coisa ela vai usar a rede de informação da fundação. Olha lá que Saori Hacker. A Saori Hacker aí, ó. Ó o Kots, ó o Kida aí, ó. O Jiri-san viu a série. E aí todo mundo é interrompido por um grande arruaça lá na sala, porque o Kiki apareceu e tá usando a telecinese no Tatsumi, que já veio que virou um alívio cômico ali, né? Ele já era cruel, mas agora já começou a virar piada, né? O Shiryu pede pra ele parar, todo mundo dá risada, aquela coisa toda assim. Tem uma cena do Seiya piscando, que eu achei muito curioso, porque hoje em dia o Seiya só pisca, e aqui nessa cena tem o Seiya piscando também. Pois é, eu sou desses. E aí o Seiya vai embora, até brinca com o Ikki pra ele não fazer xixi na cama do Shiryu, né? E a Saori vai pro observatório falar com o seu avô, Nicole. Essa é uma loucura do anime foda, essa inteligência artificial no observatório. Na forma do Kido, né, cara? Mas ao mesmo tempo é um troço muito interessante, porque assim, 1987, certo? Verdade. Então, assim, as coisas internéticas eram muito novas e geravam muita curiosidade nas pessoas, entendeu? Então ter essa, no mesmo episódio ainda por cima, né? A questão da rede de informações, a inteligência artificial, tipo, já é um prenúncio do, olha, nós vamos conseguir fazer isso aqui, ó. Daqui a pouquinho nós vamos conseguir fazer isso, botar isso aqui pra rodar. Nossa, real, cara. Entendeu? E no Japão, né, que é o país, acho que mais entendido das tecnologias. Eu não manjo muito dessas coisas, mas os países do Oriente, no geral, eles têm essa coisa muito, né? A Índia, com toda a coisa da informática e profissionais super gabaritados, e o Japão com todas aquelas monte de empresa. O Japão sempre foi, né, cara? Né? Vanguarda tecnológica. Mas é doido porque você falou isso, porque assim, é óbvio, cara, eu penso hoje com a coisa de hoje, né? Mas se você pensar na década de 80, não era tão óbvio assim você ter uma inteligência artificial, você ter uma rede de informações que é basicamente a internet. E é um pouco que a gente, o que a gente vê em filmes mais modernos. Por exemplo, pega um Minority Report, por exemplo. Vai chegar um ponto que a gente vai poder saber quem é o cara propenso a cometer um crime, vai fazer assim, não sei o quê. Entende? Então, tipo, se é possível pensar, é possível fazer. A ideia é essa, sabe? Existem vários, acho que filósofos, inclusive, que falam sobre isso, né? Que se eu consigo imaginar uma coisa, é porque essa coisa pode ser feita, senão ela não teria sido imaginada. Então, é um troço muito louco. É uma coisa que a gente vê desde os Jetsons, né? Assim, tem muita gente jovem que não conhece os Jetsons, mas era um desenho da época da Hanna-Barbera que era super visionário também. Colocava coisas que hoje em dia você tem, né? Você fala com as pessoas por uma tela, né? Tem muita coisa que hoje em dia tem. Né?
Mas ela vai lá pra conversar com seu avô, né? E novamente o Kido aparece, né? E fala sobre um grande segredo por trás da armadura de ouro. Saori, existe um grande segredo escondido por trás da armadura de ouro. A armadura de ouro sempre se opôs àqueles que tentaram conquistar e satisfazer suas próprias ambições. A derrota de Napoleão, a expulsão de Kublai Khan, a queda do Império Romano. Por trás disso estavam os cavaleiros que usavam as armaduras de ouro. E assim nós podemos dizer com certeza que a história da humanidade foi protegida pelos cavaleiros de ouro que lutaram pela justiça, pela honra e pela dignidade. Então quer dizer que a armadura voltou a aparecer diante de nós porque a humanidade está correndo perigo? Sim, eu percebi o perigo e recrutei candidatos do país inteiro para treinar e se tornarem cavaleiros. E quanto a você, Saori, minha neta, deverá virar uma deusa. Você deve se tornar Atena! Olha que informação doida, né? Porque a gente nunca viu isso acontecer. Sim. Mas também faz sentido pensando no começo do episódio. Exato. Que é aquele começo do episódio que o cara está interferindo no mundo real. Quer dizer, isso, então né? se tem alguém que é do mal interferindo no mundo real, interferindo na vida dos seres humanos, a armadura pensa-se, né, os cavaleiros em consequência, né, vão ajudar pra resolver aquela situação. Que tá em consonância com o que é falado no episódio G, que foi o que o Alan trouxe também, né? Verdade. Temos uma crise nuclear. Quem é que vai resolver? O cavaleiro. Ele que vai aguentar o bagulho nuclear lá? Verdade, né? Mas cadê esse Gaiden, Nicole, da galera derrubando o Império Romano, o Kublai Khan? Eu tenho medo que isso aconteça. O Napoleão. Eu tenho medo. Lembro que Máscara da Morte fala com o Mestre Ancião também sobre justiça e tal. Eles até fazem um pouco essa relação, a questão de guerras e tal, então... Não, essa é uma ideia que vem do mangá. O mangá também tem essas paradas. Acho muito interessante. Pois é, muito legal. Mas, e aí tem um comentário que eu lembro que a Laura fez sobre a armadura de ouro parecer mais importante do que acabou sendo no final das contas, né? Porque eles não usam a armadura de ouro especificamente nesse contexto contra o Saga, por exemplo, né? Ela só veio aparecer depois, que eu até acho legal, né? Ela só aparecer depois contra o Poseidon, que de fato também estava ameaçando muito mais o mundo, acho, do que o Saga, né? Mas acho curioso como a narrativa parece sugerir que ela vai no final desse arco ajudar, ela não ajuda. Eu acho legal, acho que é uma inversão de expectativa interessante, assim, sabe? Do jeito dela até ajuda, assim, tipo, claro, ele não interfere, mas contra o Ayora e depois ele se camufla, né, pra... É verdade. Sim. Do jeito dele, né, do jeito que o Horus conseguiu, ele indicou o caminho, né. É verdade. Acho que ajuda de um jeito diferente, né, que a gente não esperaria. Assim, como eu te falei, na lógica, dentro do anime, ele mesmo vai se encontrando, né. Não é à toa, quando a gente para pra ver que o filme da Ares, por exemplo, que é o primeiro filme da história de Saint Seiya, né? E que tem um dedo do Kurumada muito, muito forte nesse roteiro, que inclusive influenciou Saint Show depois e tal, né? Nesse filme ele foi desenvolvido ainda nesse comecinho do anime, né? Verdade. Então, assim, na época ele já tinha uma ideia de por que a armadura de ouro, qual a importância que eles vão dar pra armadura de ouro. E a armadura de ouro, de fato, ela é usada pra dar cabo das ameaças que são, né, superiores. Então, assim, tinha uma lógica pro anime fazer essas coisas, entendeu? Aí a Saori, depois de ouvir tudo isso, conclui que aquela época que eles estavam, de fato, corria perigo, né? E o Kido concordou, dizendo que ele percebeu esse perigo e recrutou jovens do país inteiro para treinar e se tornar cavaleiros. E aí rola uma pausa, e aí ele diz, enquanto a ela deveria virar uma deusa. E aí desaparece e ele grita, você deve se tornar Atena. E essa cena eu realmente muito confuso pra mim, porque eu não sei se
a Saori escutou, se a Saori não tava lá, se foi pra mim. Eu acho que a Saori interpretou, e eu tiro isso pelo que a gente, pela impressão que eu tinha quando a gente era criança e que eu assisti essa primeira vez. Que quando a gente era criança e não tinha mangá pra comparar, não tinha. A gente assistiu aquilo tudo muito assim, imerso no que o anime de fato tava querendo passar pra gente. Não tava contaminado por spoilers e nem por nada do tipo, né? Então, assim, quando a Saori, naquela época, naquele ponto da história, quando a Saori conversa com o avô, uma ilusão do avô dela, com uma inteligência artificial, um holograma, enfim, e ele fala pra ela que ela tem que ser doce como a Athena, que ela tem que ser mais branda com os cavaleiros, entendeu? E que ela tem que ser como a Athena, que ela tem que ser a Athena pra eles, ninguém pensava naquela ocasião, e nem a própria Saori deve ter pensado, que era literal que ele tava falando com ela. Que era uma coisa mais simbólica mesmo. Enfim. Entendi. Entendeu? Seja como Athena. Seja como Athena, entendeu? Você tem que se tornar Athena. Não sabia ela que era uma indireta. Literal. É Athena, entendeu? Mas ela, assim como nós, público inocente que assistia na época, pensou o óbvio, que na verdade eu lembro. Olha como é engraçado as coisas. Lembrando como era naquela época, né? Pra mim e pros meus amigos na época que assistíamos e tal, e conversávamos sobre isso, era muito distante essa coisa de Deus e tal. A gente achava que não ia chegar nesse nível de ter um Deus, assim. Quando a Saori foi revelada que era Athena, foi um choque pra todo mundo que assistiu na época também. Porque a gente não imaginava que de fato seria uma deusa ali, que ela era de fato a deusa, entendeu? Até porque ela é uma personagem muito esquisita pra ser uma deusa, né? Ela é justamente. Verdade. É louco, né? Como hoje em dia, a gente revê as coisas com muitas preconcepções, quando na verdade, durante a produção, de fato, se você pensar, a Saori não parece uma deusa. Ela é toda patricinha, ela tem uma empresa gigantesca. Seria a última pessoa que você imaginaria que seria a Athena, né? Mas aí eu até vou fazer um paralelo com isso, porque ela até poderia ter entendido, porque teoricamente ela sabe desde o início quem ela é, né? Mas tem o fato que eu acho interessante, que mesmo ela não sabendo no anime, a construção dela ao se tornar Athena foi melhor desenvolvida do que no mangá, que, tipo, essa relação que ela foi construindo com os Cavaleiros de Bronze foi bem mais assim, concisa, né? Legal, e ela foi se desconstruindo pra vir a ser o que ela vai se tornar do que no mangá, né? Não, no mangá ela quase vai cruzada com eles. Sozinha? Exatamente. Demora pra o Shiryu nem queria ir. Exato, tu tava de boaça dela. Falando em meninos, Aline, né, eles se despedem. Nós temos uma cena tão bonita tocando Beautiful Child. Essa cena é muito legal. E é uma cena bacana porque é uma cena que eles descansam. Você pensa que eles acabaram de voltar da batalha, então eles estão meio que todo mundo refletindo. Seiya voltou lá pro pier, tá pensativo, se perguntando qual será o fim de tudo isso. Então você percebe que é o momento deles descansarem. O Shun prometendo pro Ikki que vai vencer o Dócrates, o Shiryu pensando que a vida dele foi salva pelo Mu e pelo Seiya, que ele vai fazer tudo pra recuperar. O Kiki dizendo que adorou a cama. Né? E vai ficar lá pra sempre. O Yoga tá fazendo lá flexão e tal, pensando na mãe dele, como talvez na quarentena. É verdade.
E que talvez É ele legal, nunca mais né? a veja. Exato. O que é legal, tem duas coisas nessa cena que me chamam a atenção, né? Primeiro, a questão do Kiki tá tão encantado com a cama da fundação, Exato, né? O Mu, sinal de que o Mu faz ele dormir no chão, né? Em pedra, porque... É verdade. Na palha, porque o negócio é terrível pra ele achar tão Bom, se a gente maravilhoso, vê né? a Atena dormindo na pedra, Né? pode Olha, ter certeza que... O castelo do Mu não tem nem entrada, cara. Não tem nem porta. Imagina se tem cama. E outra coisa é como engraçado como o Yoga, que ele é da Sibéria, né? Como ele sua fazendo exercício, ele né? sua, rapaz. O bagulho. Não tá acostumado com o clima mais temperado. E aí eu destaquei aqui um quadro que eu achei muito curioso. Que na cena que o Shiryu tá olhando a janela, tem um quadro no fundo que pra mim é o Kido, barbudo, de chapéu. Que é igual o Kido do Kots, cara. Igual. Eu achei... Porque pela casa da mansão Kido, você tem quadro do Kido, você tem busto do Kido. Então ele é um cara que gostava de um, né? De um mimo. E aí tem um quadro que você vê muito curioso, de um barbudo com um chapéu. Que é como ele aparece no Knights of the Zodiac. Eu achei muito interessante. Sim. Pode ser referência a outros familiares do clã Kido, né? Porque a gente não sabe quem é a família Kido. A gente só sabe que o Kido é o maioral, né? O importante, o cara ricaço e tal. Mas a gente não vê esse homem com... né? A gente não sabe quem é, afinal. Verdade. É uma questão que sempre me perturbou. Por que a Saori... Isso, o Knights of the Zodiac tentou consertar, ao mesmo tempo criou uma confusão, né? Porque, tipo, como é que ela foi adotada pelo Mitsumasa Kido e chama ele de avô? Quem são os pais da Saori? Mas acho que ele chama de avô porque ele é velho. Não sei se não, mas mesmo pai. assim, por quê? Por que não... Cadê a família, entendeu, dela? Cadê a construção? Ela não é filha do Kido só, entendeu? Mesmo assim, era pra ela ter uma noção de que ela tinha uma mãe, entendeu? Que ela tá... Você acha? Isso eu acho mal trabalhado desde o mangá, assim. Nunca foi construída essa relação familiar em torno da Saori. Era só ela e o Kido. Como se que na verdade nunca nos foi apresentado, tipo assim, ela se perguntando cadê as outras pessoas. Acho que é isso que falta. Eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. Mas sim. É porque assim, ó, tu tem a personagem, tu tem o avô. O que uma criança faria, né? Perguntaria, tá, e os meus pais, quem são? Entendeu? Verdade, né? É a primeira coisa que tu vai se perguntar. E aí, isso não foi apresentado nem ela verdade, questionando. Né, real. Não é eu questionar, é ela questionar. O único personagem de Saint Seiya que tem uma relação familiar, assim, fora essa questão de vovozinho dela com a Saori, é o Yoga, que tem a relação com a mãe dele, que é os próprios outros cavaleiros também. Todos eles sabem que são filhos de alguém, assim, pelo menos era pra saber. O Ikki, pelo menos, e o Shun, parece que eles têm uma relação com a família deles, né? A gente vê isso explorado. Essa relação do Seiya com a Seika, do Shun com o Ikki, pressupõe-se que eles em algum momento tiveram uma relação mínima com a mãe deles, né? Tirando os outros, a gente não sabe se eles foram abandonados, como é que foi a dinâmica deles com algum resquício de família, né? Mas o que mais me perturba, de fato, sempre foi a Saori, porque ela, em nenhum momento no mangá, nem no anime, ela pensa na mãe dela, porque ela sabe que ela não tem essa ciência de que foi adotada, né? Até onde eu sei. Eu nunca pensei sobre isso. Não é colocado na história pra gente, e nem pra ela, que ela é adotada, né? Pois é. Ela tem, como ela é de sangue, ela acha que ela é uma Kido de nascença. Mas porque quem são os pais dela, né? Os meninos sabem que eles são órfãos, né? Ela não sabe que ela é... Qual é a condição dela, né? Depende, no mangá ela sabe, porque o Kido chega a contar quando ele morre pra ela. Conta quando ela é pequena, né? Quando ela é pequena, ele morre, quando eles já foram pro treinamento e tal, ela sabe, né? Falando em Saori, inclusive, ela está no QG lá, das informações que ela disse, cheio de bagulho, cheio de tela, pra analisar anormalidades no mundo dos últimos anos. Então é uma montagem bonita, assim, mostrando cada um deles, né, cara, sobre esse início de batalha que eles vão ter. Eu achei bacana essa cena de transição, assim, saca? Todo mundo, uma noite tensa de cada um deles, achei bacana.
E aí cortamos para o orfanato do Seiya, né? Qual que é o nome do orfanato mesmo? Filho das Estrelas, né? Não é assim? É, Filho das Estrelas. Filho das Estrelas. A garotada comendo com a Miho, né? Perguntando de onde é que tá o Seiya e tal. E aí ele chega com um presente pra Miho, né? E aí a Miho, muito fofa, diz que as crianças estavam preocupadas e o Makoto... É o Makoto, acho que fala, sei lá. Fala que é mentira, que era ela que tava preocupada. Melhor pessoa, o Makoto. A criançada fica toda feliz com ele. E essa cena eu acho muito legal. Toda vez que o Senna... O Senna... Ai, só dá ideia. O Senna, velho. É ele mesmo. Toda vez que o Seiya vai com a criançada gosta dele, eu acho muito, muito bacana. Eles tratam ele de campeão do mundo. Tem o maior orgulho do Seiya, assim, saca? Tirando a Mimiko, que chuta ele na canela. Mas essa é uma forma muito legal na ficção de você dar carisma pra um personagem. É você fazer criancinhas gostarem dele. Se as criancinhas gostam dele... Claro que todo mundo vai gostar dele, saca? É muito bacana, assim. E voltamos, então, pra Mansão Kido, né? Depois dessa ceninha toda alegre do Seiya. O Shu tá fazendo aquele jogging, fazendo aquela corridinha, né? De manhã, acorda de manhã, bota o casaquinho, vai fazer lá uma corridinha. O Shiryu tá dormindo abraçado com o Kiki. Uma polêmica, não é pra muita gente. Polêmica, ué, tá dormindo com um amigo. Porque o Shiryu também é um garoto, ele tem 13 anos de idade também, né? Então... nem sei se ele tem 13 anos, aí eu já acho. 14. Nem 14, 14, pra mim no anime as idades são... E aí a gente tem aí o Yoga espreguiçando, acordou bem, pá, não sei o que lá, e rola um nude do Shun, gente. O Shun tomando banho peladaço. Todo mundo toma banho pelado. É verdade. É um bom ponto. Pois sim. Eu não acredito. Só não precisava ter mostrado ele tomando banho, essa é a questão, mano. Um bom ponto, todo mundo toma banho pelado. Só o pessoal do Big Brother que não, né? Isso que ajudou a levantar o Ibope também de ser por lá também, né? É verdade. Claro, por isso, o corpinho vendem, né? E aí a gente tem o Tatsumi. Ele tá tomando banho, dá um tremor louco na casa. E o Tatsumi anuncia que eles estão sendo atacados, não sei o que lá. E aí mostra. Teve uma cena antes, na verdade, mostrando na boca do leão, lá onde tem a cena dos Cavaleiros Negros, os lacaios aparecendo na neve, o Dócrates reavivando. Então ele tava vivo esse tempo todo. E ele aparece e vai destruir a mansão se não entregarem a máscara, né, da armadura de Sagitário. O Yoga até pergunta pra ele quem é que controla eles, né? Ou seja, ele tá tentando ainda... Eles estão tentando entender exatamente quem que controla, quem que é o grande mal. E aí o Shun, o Shiryu e o Yoga começam a lutar. O Tatsumi fala pra Saori ir pra um lugar seguro. O Shiryu pergunta da máscara onde é que tá. E ela fala que tá no planetário, né? E a Saori pergunta onde é que tá o Seiya, né? E o Seiya não tá ali. E o Shiryu fala que o Kiki foi chamar ele. E a Saori dá um sorrisinho todo bonitinho, toda fofa. Já começamos a shippar. O Kiki encontra o Seiya voltando de um date com a Miho. Claramente. Ele avisa do ataque e volta pra mansão, a turma lutando a valer com os lacaios, derrotando eles. Uma cena bacana até de luta, bem animada. Aí o Dócrates arremessa uma árvore na mansão pra demonstrar como ele é um monstrão mesmo, né? O Tatsumi chama a polícia. Isso vai ser importante. Exatamente. O Shun tenta usar a corrente, claro, mas o Dócrates puxa a corrente e ainda para o pó de diamante com uma mão só. E o Shiryu consegue acertar ele, derrubar ele com um chutão. Só que ele se levanta e usa o tal do punho de Hércules de novo, derrubando todo mundo e abrindo uma cratera no chão. A mansão só não será destruída se vocês me entregarem a máscara da armadura de ouro. Espere! Hã? Então você é Saori Kido? Entregue-me a máscara da armadura. Você quer trocá-la pelas 8 partes que você já tem? Engraçadinha, entregue-me a máscara! A armadura de ouro de Sagitário foi descoberta pelo meu avô. Por favor, me diga quem está controlando você. Saori mandou bem agora, fala sério. E ela até diz que a armadura de Sagitário foi descoberta pelo avô dela, né? E pergunta quem que tá controlando o Dócrates. De novo, né? Eles tentando descobrir, né? E aí o Dócrates vai pegar a Saori, só que quem aparece, o nosso grande herói, aparece lá em cima. E a Saori fica super contente, com uma cara de boba de novo. O Dócrates comenta que o Seiya roubou a armadura de Pégaso, né? Mas o Seiya diz que ele ganhou legitimamente e ele usa o punho de Hércules. E aí ele até fala que a coreografia é boa, o Seiya. E pede pra que ele use meteoros de Pégaso. Eles começam a fazer as coreografias todas, mas
aparece a polícia. E aí o Dócrates pega a Saori e foge. Por que a polícia faz o Dócrates fugir, Alan? Porque o santuário ele não se revela por aí. Os cavaleiros não é pra estar se revelando por aí, né? Foi justamente o crime que o Sei e os outros cometeram, foi estar se lutando por interesses próprios e na televisão, em público. Isso lá na frente, essa questão é colocada pelo mestre quando ele fala com o Milo. Lá na frente ele pontua, né? Olha, eles se atreveram a se expor, a fazer aquele circo todo. Até o Milo disse, mas isso era besteira, isso é palhaçada. O Milo tenta até minimizar, né? Ou seja, isso é uma questão, né? Mas é aquela coisa. Né? Pra muita gente só olha pelo superficial de ele tá fugindo com medo da polícia, mas na verdade é porque eles não podem estar se expondo ali, né? O santuário o tempo todo ele não se revela pra todo mundo. Em nenhum momento a gente vê o Dócrates no meio da cidade dizendo eu tô aqui pra detonar tudo, quando atacam o Coliseu também, ninguém nem sabe quem foi que atacou, o que aconteceu, ninguém sabe de nada. Exatamente. As pessoas comuns não sabem de nada. Exato. Seiya, se quiser que ela viva, leve a máscara da armadura de ouro até o Coliseu e faça isso bem depressa. Você não deve entregar! A armadura de ouro é mais importante do que a minha vida e a paz de toda a humanidade está dependendo da armadura de ouro, Seiya! Entendeu, Seiya? Leve a máscara. E acabou o episódio 16, a gente demorou 3 horas, o episódio vai ser maravilhoso. A gente vai ter que cortar umas coisas aí. Exato. E aí a gente vai pro episódio 17. Temos que salvar a Saori Resgate. Saori em perigo, seria em japonês. De novo, o roteiro do amigo do Alan, Takao Koyama, storyboard do Masahiko Fukudome. A animação não é mais do Araki, claramente. É do Mitsuo Shindo. E direção do Susumu Ishisaki, Kazuhito Kikuchi, que dirigiu outro, e Kozo Morishita, que hoje em dia é o Bam da Toei. Mas naquela época ele era diretor, olha só que curioso. De novo, temos um flashbackzinho rapidez pra Saori dizendo que não se importa de sacrificar sua vida. O Tatsubi também é levado, né? Um lixo. E aí a gente vê que é a primeira vez que meio que a Saori começa a se sacrificar pelas coisas, né? Dizendo, olha, não liga pra mim não, eu vou mesmo, e não faz isso. Só que o Seiya diz que é claro que ele vai para o Coliseu. E a gente vai pro santuário falar com o Python, que ele diz pro Gigas que o Dócrates conseguiu todas as partes menos a máscara e diz que além de tudo ainda vai acabar com o Seiya, né? Aí o Gigas vai até o mestre e diz que ele tá feliz com a notícia. O mestre diz que tá feliz com a notícia, né, que eles deram, e fala que o seu poder estará absoluto com a armadura de ouro no santuário, que é aquela coisa de novo que eu acho curioso, né? Porque ele tem várias armaduras já lá a seu dispor, ele tem a sua própria armadura a seu dispor, né? Como se a armadura de Sagitário fosse algo... Uau, ela tem um mais 10 lá de magia diferentona, né? E, de novo, parece que é essa coisa de... Eles não sabem pra onde vai a história e jogaram aqui pra depois dar uma burilada, né? Mais uma vez, entra aquela história, dentro e fora. Pra ele, pro mestre, ele conta pros subordinados o que ele quer. Né? Mas na verdade a gente sabe que não é só uma questão do poder da armadura, porque ele sabe que também a armadura representa uma ameaça, né? Representa a única pessoa que sabe de tudo, né? Sim, pode ser. Quem tem armadura tem no mínimo contato com Aiolos. Ou o Aiolos morreu de verdade e alguém vai ficar no lugar dele. A armadura de ouro ela é uma ameaça a tudo que o Saga quer fazer. Não só pela importância dela, que a gente vê que o anime desenvolve isso, mas pelo papel dela, essa relação com Aiolos, né? Com o seu traidor, de ser o símbolo da rebeldia, da revolução. E ele comenta, inclusive, que enquanto o Seiya tiver e os outros estiverem com vida, eles serão uma ameaça aos planos dele, né? E que eles devem morrer, e que quando o Seiya morrer, nada mais vai se intrometer no caminho dele. Ele vai poder dominar o mundo, provavelmente porque... Eles poderiam usar a armadura de ouro pra ir contra ele, né? É mais ou menos isso, essa ideia, né? É dito lá na frente do episódio, isso também é mencionado. Pode crer.
E aí ele diz que o Dócrates não pode falhar, que a armadura é um legado da Grécia, né? Aquela história toda. E se ele não é o elite dos deuses, né? Ele tem uma pergunta assim curiosa. E fala que se o Dócrates conseguir, ele vai ser recompensado. E a Marin corta pra Marin andando pelo santuário, pelas ruínas, e escuta assim, né? Se esconde e escuta alguns soldados dizendo que o Seiya vai enfrentar o Dócrates. A Marin sempre tá no lugar certo, na hora certa. É impressionante. A Marin é bem melhor espiando que o Yoga. A Marin é aquela mexeriqueira também, né? A Marin, ela fica andando nos cantos pra ver se escuta as coisas, não tá reparando? Exato. Né? Toda hora ela faz isso, é impressionante a Marin. Uma piada, um sketch que eu vi, não sei onde foi que eu vi um sketch, que é as pessoas estão conversando num cômodo e aí o outro fica só passando pelo cômodo pra tentar pegar alguma coisa. É tipo isso aí. Ai, meu Deus, muito bom, né, cara? O que é que você vai fazer, Seiya? Com certeza irei ao Coliseu. Se a Saori morrer, eu nunca vou me perdoar. E depois podemos recuperar a armadura de ouro. Eu concordo. Bom, então está combinado. Melhor irmos para o Coliseu agora. Espere, Seiya. Eu acho melhor resolvermos o que vamos fazer se o pior acontecer. Eu não quero nem pensar nisso. Calma, eu acho que ele tem razão. Shiryu? Eu gostaria de saber onde estão as outras partes. Vocês lembram daquela rocha de forma estranha no Vale da Morte? Você fala daquela rocha que tem a forma de leão? É lá que está a armadura? Não sei, é só um palpite. Nós não temos por que não confiar nele. Sabemos que ele tem poderes paranormais. Talvez ele esteja certo. É verdade. Nem parece que ele é humano. Chega! Escutem. Coliseu. Shun e o Seiya chegaram com a máscara, né? E eu acho legal eles pegarem o Coliseu e meio que reutilizar, saca? Teve a Guerra Galáctica, agora vai ter uma troca, sabe, de sequestro. Eu acho muito doido isso, acho muito bacana. Eles chamam pelo Dócrates, a turma toda liga as luzes e tal, e aparece Dócrates e lacaios, né? Seus soldadinhos. A Saori tá amarrada e ela até fala pro Seiya não entregar a máscara, né? E o Tatsumi intrometido pergunta do Shiryu e do Yoga. E o Seiya diz que só vai devolver a máscara se a Saori for retornada. E aí a Saori teima com ele, que tem que proteger a armadura de ouro. E o Seiya diz como é que ele pode proteger a humanidade, salvar a humanidade, se ele não consegue nem mesmo salvar a vida de uma pessoa. E ele fala que nunca vai usar a vida de inocentes para conseguir os objetivos dele. Muito menos a dela. Olha aí, velho. E a Saori fica tocada porque a direção botou uma carinha bonitinha na Saori. A Saori fala isso em Sentia Shun, inclusive, né? Acho curioso isso. Eu ia comentar justamente isso agora, que foi a primeira coisa que eu lembrei quando eu vi essa cena de novo. Eu falei, olha aí, Saoria. Você viu que legal? E aí o Seiya sugere uma troca ao mesmo tempo, sabe? Aquela cena muito clássica de filme. O Dócrates aceita. Muito boa essa cena. E aí rola a cena tensa, um corte mega tenso que o diretor colocou, assim. Bem atípico de Saint Seiya. Eu gosto de ver coisas diferentes de Saint Seiya. Mas na hora H, claro, né? O Lacaio chuta o Tatsumi, pega a máscara e pega a Saori e vão embora todo mundo, né? O Seiya e o Shun vão atrás, mas o Dócrates aparece gigantesco nas escadarias pra não deixar eles passar. Só que aí, quando a turma com a máscara sai, né, pra levar lá onde tá a parada, o Yoga tá esperando eles. Olha o plano aí, olha o plano, cara. Respeita o Yoga, cara. Ele bate em todo mundo e recupera a máscara. Excelente plano, o Yoga é top. Enquanto isso, o Dócrates... É um bom plano usar a violência, por que não? Ah, mas eles se dividiram, rolou toda uma estratégia lá. É que nesse caso não tem conversa, né? Mas confiaram que eles não iam manter... Exato, fizeram muito bem, né, cara? Porque fosse o Seiya não ia pensar nisso, que era meio cabeça dura, ele vamos lá, deixa porrar todo mundo. E é muito legal isso, porque a gente vê essa coisa mais analítica de cada personagem. Quer dizer, o Yoga já pensa assim, não, esses caras não são confiáveis, entendeu? Meu Deus. Um plano B, né, cara? Exato. Exatamente. E depois tem uma outra parte do plano ainda, que é você vê como eles pensaram bem na parada. Mas enfim, no Coliseu, o Dócrates continua falando que ele conseguiu tudo. Ele conseguiu a Saori, conseguiu o bagulho. E ele quer a vida do Seiya porque... Tchan, ele é o irmão mais velho do
Cassius. E o Dócrates tá puto que o sonho do Cassius se perdeu. E eu acho curioso como o anime pegou o Cassius, né, que é do mangá, e inventou uma backstory pra ele, saca? Botou um irmão pra ele, um irmão mais velho, e ele é gigante, tá ligado? Eu achei interessante, assim. E feito muito mais sentido, né? Só ia pegar um Dócrates e colocar na história. Ia ser legal. Ia ser da hora. Muito mais sentido, em vez de pegar o Dócrates. Não, é o irmão dele que é do mal, que sei o quê. Ia ser interessante mesmo. E o Shun diz que se ele quer desafiar o C pelo irmão, ele também quer desafiar o Dócrates pelo irmão. Então, olha como combina até na narrativa do Shun, saca? Ficou meio cremosinho, assim. Foi bom. Mas o Shun acaba apanhando de 3 lacaios que se juntam, fazem uma coreografia bem bizarra lá. Mas logo ele vence também a galera lá. E ele fala que vai cuidar dos 3 e o C cuida do... cuida do Dócrates, né? Tonto ele não é, Nicole. Eu cuido dos idiotas aqui. Você luta aí com o gigante. Aliás, não tem nada a ver com esse episódio em particular, mas hoje me mandaram uma cena espetacular de Sensei que eu não me lembrava, que é o Ikki falando com o Shiryu. Eu já topei com outro idiota hoje. Ele, outro idiota? O Sei! Era a saga de Hades, né? É muito boa essa cena. Maravilhoso. Essa é muito boa. É porque a gente vê depois no anime que o Seiya e eles colocam essa questão, né, de que o Seiya e o Ikki, eles quando estão juntos no civil, eles não se dão bem, né? Eles estão sempre tretando. Eles estão sempre... Então, assim, faz muito sentido essa fala do Shiryu. Não, total. É perfeito, cara. Quem é outra pessoa que o Ikki chamaria de idiota? Exato. É o Seiya, só pode ser o Seiya, é claro. Mas falando em Seiya, ele vai pra cima do Dócrates, claro que os golpes não funcionam, ele usa o Meteoros, o Dócrates para todos os golpes e contra-ataque com o punho de Hércules dele, jogando o Seiya pra bem longe, né? Aí o Seiya lembra da lição da Marin, que ajudou ele contra o Jack, eu achei muito legal isso, dessa coisa de encontrar o ponto fraco dele, o que for mais forte do cara, mas, enfim, o Dócrates, ele tenta usar uma voadora, o Dócrates pega o Seiya na mão, joga ele na arena de novo, né? Não consegue fazer nada. E aí ele vai cortar a orelha do Seiya. Olha, retratação pelo Cassius, que legal, né? Mas ele acaba sendo interrompido pela corrente do Shun. O Shun, inclusive, derruba o placar eletrônico dele, que eu acho animal essa cena. Muito foda. Mas aí o Dócrates explode tudo e some dali sem danos. Uma imagem mega famosa, né? Dele com os braços pra cima, pegando choque pra tudo que é loucura. E nesse momento o Seiya se aproveita e vai resgatar a Saori. E é muito curiosa essa cena porque ele dá uma voadora muito perto da Saori. O cálculo dele é inacreditável, cara. O Seiya, mas a gente sabe que no anime o Seiya faz isso o tempo todo, né? Quando ele atira a flecha na Ares, ele quase pega o peito da Saori também. Mas a Saori sabia do perigo, falou, pode atirar, atira. Aqui eu não sabia, cara. Quando ele ataca o Lúcifer também, ele nem se preocupa o fato do Lúcifer largar a Saori no meio do chão, ele não tá nem aí pra Saori. Caraca, mas ele dá uma voadora no cara que, olha, acho que o cabelo da Saori até balançou. Ela se assustou, né? Ela grita na hora. Exatamente. E aí a Saori pergunta se ele desistiu da armadura por ela e fica triste por terem perdido. E aí ele diz que não precisa se preocupar porque eles vão recuperar. E pensa no Yoga porque ele já sabia daquele plano todo, tal, etc. Da hora! Esse é um bom roteiro bem escrito, é louco? E Koyama! O Shun tá tentando dar choquinho no inimigo, porque a gente sabe que o Shun é Pokémon de choque, né? Com as armaduras dele. Não dá certo. E quando o Dócrates vai dar o último golpe nele, aparece o Yoga dando uma mega voadora no Dócrates, dizendo que recuperou a máscara. Tio. E aí eles comentam entre si, o Shun fala que ele resistiu a todos os golpes, o Seiya diz que não achou nenhum ponto fraco nele, e o Yoga pergunta das pernas, que porque homens muito grandes geralmente não têm as pernas muito fortes. O Bruno tinha que estar aqui nessa hora. Confirmar, né? Não, se é verdade. Ai, meu Deus. Mas sabe uma coisa muito curiosa que já me falaram e tal? Eu tinha uma colega de trabalho que ela era bem alta, assim. E ela jogava vôlei e tal.
E era muito louco, porque ela tinha um pé muito pequeno. Tipo, ela tinha quase 1,80m e ela tinha um pé 35. Era absurdo. Que absurdo. Inclusive, ela me falou sobre isso, assim, que é muito difícil, né? Quando tu é muito grande, porque daí tu pesa mais, né? Mesmo ela sendo, tipo, super longilínea, assim, magra e tal, com um pé muito pequeno, porque fica desproporcional, a pessoa sente até mais dores nos pés e tal. Eu achei muito curiosa essa coisa, assim. Então deve ser, eu suponho, né, que deva ser mais difícil ainda pra pessoa ter ali um equilíbrio. Então. Acho que tem um pouco de sentido, né? Tem, eu acho também. O Yoga tem razão sempre. E ele diz, inclusive, que entre eles ali, ele é o mais preparado porque ele ficava na Sibéria congelando perna de urso. Ai, gente, esse e aí negócio... a gente tem um flashbackzinho pra Sibéria, a gente vê o Cristal pela primeira vez, lindo e cremoso, maravilhoso. E aí ele se lembra. Isso não dá pra dizer não, mas ele é bonito. O visual dele é bem legal, né, cara? E ele lembra desse treinamento com os ursos, né? O Mestre Cristal tá ensinando pra ele algumas técnicas pra inutilizar as pernas, basicamente. O Cristal era da mesma escola do mestre do Gek. Exato. Né? Treinar com os ursos. Né? Exatamente. E aí ele demonstra a técnica, né? Congelando a perna do urso. E ele fala que tem alguns instantes pra congelar, que senão vai ficar muito vulnerável, vai morrer, né? E também fica difícil congelar quando não tem gelo. Achei curioso ele adicionar esse detalhe, porque faz sentido mesmo. E aí o Yoga vai e ele apanha do urso de 1 grau, cara. Nossa, ele apanha do urso. Até que finalmente ele consegue congelar o urso. Até que nesse caso ele não mata o urso, né? Ele congela, descongela e sai. Pobre do urso, depois não sei como é que ele se livrou, mas... deve livrar depois. Vamos confiar que depois ele libera. E aí volta pro Coliseu, o Yoga dá aquela dançada maravilhosa, cria uma nevasca de gelo, usa o pó de diamante, não é o Trovão Aurora, a dublagem fala Trovão Aurora, mas no original é o pó de diamante, e cria uma camada de gelo embaixo do Docrates. Olha a estratégia aí, ó. Olha aí. E aí ele pula, dá aquela deslizada linda e começa a congelar as pernas do Docrates, só que demora mais do que o normal, ele começa a tomar tanta porrada. Meu senhor, esse é um homem que apanha. Ele apanha muito e dói, dá pra você ver que tá doendo, saca? Ele... Entra aquela música triste, linda, que a gente gosta. O Yoga lembra do treinamento, lembra do mestre, fala que ele vai morrer, mas que se ele conseguir vai ser bom, né? E finalmente o Yoga consegue congelar o Docrates. E essa cena é muito foda, porque ele levanta o Docrates, levanta no ar, deixando ele vulnerável e pede pra turma, né, atacar ele. Aí o Seiya dá-lhe um meteoro nele e o Shun joga as correntes e destrói o Docrates. E aí mata o Docrates, todo mundo lutando junto. E é muito legal essa cena. Essa cena é top, eu gosto. Depois de matado o Docrates, o Yoga pergunta do Shiryu, porque o Shiryu não estava até então. E o Shiryu está correndo, né, com o Kiki até a boca do leão para conseguir encontrar o resto da armadura, mas eles chegam tarde demais, Nicole. Eles chegam lá e o helicóptero está alçando voo. Que helicóptero que é esse, meu Deus do céu? Como assim? Santuário. O santuário. O santuário tem os seus meios, né? Tá vendo? Só o santuário podia ter mandado o cara dos corvos lá também. Dava na mesma. Dava uma peça pra cada corvo, né, cara? Claro, se carregaram até uma menina de quê? Então, exatamente. Mas é curioso, né, cara, que o santuário também tem a sua própria fundação grade. Oi pessoal, aqui é o Bruno, tô no final do podcast para deixar um recado. Essa gravação na verdade é uma gravação que durou muitas e muitas horas, que cobria todo o arco na verdade, conhecido como Forças Ocultas, né, até a morte do Cristal, acho, só que ficou muito gigante e longo, então eu decidi quebrar, em vez de fazer por arco, fazer na verdade partes menores. Então nessa primeira parte eu editei só a parte que a gente fala
extensivamente aí das forças ocultas, o começo muito interessante, né, dessa coisa totalitária do santuário, a luta com o Dócrates, o sequestro da Saori, todas as coisas que a gente se aprofunda nesses temas, né? Como vocês sabem, aqui no podcast a gente não fala um pouco, né? A gente se aprofunda mesmo em muitos detalhes, então acaba ficando muito longo, e é assim que eu gosto de fazer, é assim que a gente gosta de fazer. Então, só um recado que essa gravação é muito maior, então parece que acaba abruptamente, ninguém opina sobre o arco, porque na verdade a gente gravou tudo de uma vez. Então eu tô aqui só avisando que mais pra frente nós soltaremos o restante do conteúdo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e comenta, manda e-mail, fala o que vocês acham também desse começo, desse novo arco da saga do santuário, das forças ocultas, etc. Certo? Falou e até a próxima.抱きしめ